Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, continuamos então nossa leitura bíblica, nossa jornada evangelística, onde nós estamos lendo e refletindo em cada capítulo da palavra de Deus. Começamos no primeiro capítulo lá em Gênesis, né? E nossa pretensão, nosso objetivo é em um ano fazer toda a leitura e reflexão com vocês. Para isso é necessário que a gente faça 5 capítulos ao dia. Então eu convido a todos que estão começando hoje a voltarem lá no primeiro capítulo, que já está do 1º ao 32, estão lá no canal do YouTube, né? E que coloquem em dia seu estudo. 5 capítulos por dia, nós vamos terminar nossa leitura, o nosso objetivo em um ano. Amém? Capítulo 33. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos por 7 vezes, prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e crianças, indagou: quem são esses que estão contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou este teu criado. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú, curvaram-se diante dele. E em seguida vieram Lia, seus filhos, e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: e o que pretendes fazer com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Contudo, Jacó instou: não, eu te suplico, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente da minha mão. Porquanto afrontei a tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebestes em paz. Aceita, pois, o presente que eu te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo e eu tenho tudo o que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos, eu caminharei à frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor, sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante do seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor em Seir. Então propôs Esaú: bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó corrigiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos teus olhos, senhor. E naquele mesmo dia Esaú retornou seu caminho para Seir. Porém, Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu rebanho. Por isso que o lugar passou a ser conhecido como o nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padarã, Jacó chegou sã e salvo e à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel.
Que reencontro maravilhoso, né? Que coisa linda. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. E o irmão Esaú, que quando foi enganado estava cheio de ódio, agora correu ao encontro de Jacó e eles se abraçaram e eles se beijaram. O que a presença de Deus faz é tremendo. Paulo diz lá no capítulo 2 da carta aos Romanos que o que atrai o homem ao arrependimento é a bondade, a tolerância e a paciência de Deus. Mas também está escrito no capítulo 19 de Mateus que com tudo isso o homem pode rejeitar tanto amor e ainda assim não se arrepender. A graça de Deus oferece bênção. O que a graça de Deus oferece é a bênção que ninguém merece. É o perdão oferecido ao pecador antes mesmo que ele se arrependa. Queridos, Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós antes que a gente se arrependesse, antes que a gente soubesse dele. Jesus Cristo nos ofereceu graça e perdão antes mesmo que a gente se arrependesse. E é esta graça que mostra o quanto ele nos amou primeiro. Jacó reconheceu o amor imerecido de Deus, se arrependeu de todo o seu pecado e respondeu positivamente ao amor de Deus, se entregando a ele. O que todo homem, o que toda pessoa inteligente deveria fazer. Perdão, queridos. Receber o perdão de Deus é se entregar à sua bondade. Receber o perdão de Deus e se entregar à sua bondade provoca bênçãos maravilhosas na vida do ser humano. Aqui dos versos 1 até o verso 4, a graça de Deus provocou a bênção da reconciliação entre Jacó e Esaú. A reconciliação entre irmãos é sempre uma bênção que vem do arrependimento que só Deus pode provocar no coração humano. Se Deus não tivesse nos oferecido perdão, não existiria reconciliação. A partir do verso 5 até o 7, a bênção da procriação, que são os filhos, são os frutos da intimidade entre o marido e a mulher. Esses frutos são concedidos aos humanos por extrema bondade de Deus. Só. Jacó e Esaú estavam frente a frente, admitindo que num mundo tomado pelo pecado e pelas desgraças, gerar filhos só podia ser resultado da graça e da bondade do Deus de Abraão e de Isaac. A partir do verso 8 até o verso 15, nós vamos ver o motivo de Deus ter prosperado tudo o que Jacó fazia. Deus estava preparando o momento da reconciliação entre os irmãos. A bênção da prosperidade na vida de Jacó mostrou que ele não vinha reclamar herança, nem arrancar nada de Esaú. Jacó ofereceu ao irmão muitos presentes e agiu como servo. Ele não veio com o peito estufado, né? Não veio cheio de orgulho, não. Ele havia se arrependido de verdade dos seus pecados. Havia entendido a graça de Deus. E ele veio cheio de humildade, mostrando que ele não queria, não estava pedindo a herança, não estava pedindo nada.
Ele só queria mesmo a reconciliação. Ofereceu para Esaú muitos presentes, agiu como um verdadeiro servo, explicando que aqueles presentes eram sinceros e tinha a única intenção, que era de agradar o seu irmão. A partir dos versos 16 até o 20, mostra que Deus estava preparando tudo e que Deus oferece as bênçãos e deixa o homem livre para que ele escolha segui-lo ou não. Quantas vezes a gente é abençoado e continua fugindo de Deus? Ele dá a bênção, sim, ele oferece as bênçãos. E ele não obriga ninguém a segui-lo, ele deixa o homem livre para que ele escolha se quer segui-lo ou não. Depois de Deus prosperar da família e reconciliar Jacó com seu irmão, ele mesmo decide fazer um altar de adoração. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Ele dá ao homem a oportunidade de segui-lo. É uma escolha nossa. Amar a Deus é uma escolha nossa. Seguir a Deus é uma escolha nossa. Mas é verdade que é uma escolha muito inteligente e muito sábia. Que, infelizmente, a maior parte da humanidade rejeita. A decisão de Jacó foi... Perdão, queridos. A decisão de Jacó foi puramente humana, em resposta ao reconhecimento da bondade de Deus para com ele. Exercer o livre-arbítrio é isso. Exercer o livre-arbítrio com sabedoria é isso. É reconhecer a graça de Deus, é reconhecer a bondade de Deus para conosco e nos entregarmos a Ele. Jacó, reconhecendo a bondade de Deus, desejou adorá-lo, numa escolha leal e inteligente, sem que Deus intervisse nos seus sentimentos. A verdade é que somente alguém com um coração transformado consegue tomar uma decisão assim. A graça de Deus havia alcançado Jacó, e agora ele não queria mais viver separado desse Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, a gente não quer mais viver separado dele. A graça de Deus age para salvar o pecador. E Deus deseja que todo pecador se arrependa, mas ele nunca vai usar força para isso. Porque ele quer que a gente o ame por escolha. Seria muito simples. Seria muito fácil para ele, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia nos obrigar. É verdade que ele usa todas as situações possíveis para se revelar para nós, para revelar sua graça, para revelar o seu amor. Mas ele não nos obriga. Nós somos livres para escolher se queremos ou não todas essas bênçãos. É muita burrice, né? É a insanidade do ser humano rejeitar tanto amor. Deus não é um ditador que precisa ser amado por sua carência e traumas. Deus não é humano. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisa ser amado. Ele não tem carências e não tem traumas.
mas Ele é um Criador que ama as suas criaturas, que oferece graça e perdão para os que quiserem se reconciliar com Ele. Eu lembro do desenho animado do Pinóquio, onde o criador do Pinóquio passa o tempo todo indo atrás do Pinóquio. O Pinóquio se mete em tanta confusão, né? Assim como nós. E o vovô Gepeto passa o tempo inteiro correndo atrás dele, consertando os machucados dele, consertando os erros dele, ajudando ele e ensinando, né? Ele passa a vida toda do Pinóquio assim, né? E o Pinóquio passa a vida toda mentindo e fugindo para longe do seu pai para poder pecar, para poder cometer os seus erros livremente. Esse é o ser humano. Ele ama o nosso Deus ama. Ele não força ninguém a amá-lo. Ele ama. Ele ama as suas criaturas e o seu prazer, o prazer de Deus é cuidar, é proteger, é sustentar os seus filhos. E ele espera, sim, ele espera a decisão sincera de filhos que só queiram estar com ele para sempre. Entendeu? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que Ele quer é filhos que só queiram estar com Ele para sempre. Que só queiram estar com Ele pelo simples prazer de estar com Ele. É claro que Deus age nas formas diferentes de que demonstra. Ele age de formas muito diferentes, sim. Naquele que demonstra indiferença, naquele que é incrédulo, no imoral, no arrogante, no rico, no pobre, no enganador, no covarde, no malvado. Para cada tipo de pecador, ele tem uma forma de agir. Porque ele conhece o íntimo, o profundo de cada ser humano. Ele tem a forma certa para falar e para tratar de cada tipo de ferida. Mas para todos os pecadores, Jesus é o único Salvador, que ofereceu seu amor, que espera o ser amado completamente, com muito amor. Ele espera. Jesus Cristo é o único Salvador, o único que ofereceu o seu amor incondicional. E ele espera, sim, ser amado completamente, com um amor que resulta em adoração, com um amor que resulta numa vida de adoração, de todo o coração e de todo o entendimento. Ele quer ser amado de todo o coração e de todo o entendimento. Como foi com Jacó. Todo ser humano vai ser capaz de amar o Salvador. Todo ser humano é capaz de amar o Salvador a ponto de conquistar um novo coração. E todo o pecador que se arrepende e que ama o Salvador, que tem o seu coração transformado a ponto de amar o seu Salvador, ele tem o seu caráter transformado. Jacó precisava ser salvo. Ele era neto de Abraão. A promessa tinha que se cumprir, de um jeito ou de outro. O Salvador viria desta família. Jesus é o Verbo. Ele é a ação de Deus para alcançar cada um de nós com a graça salvadora. O perdão foi nos oferecido de graça. Nós
seremos muito inteligentes se receber esse perdão com gratidão e se levantarmos um altar de adoração. É isso, queridos, a gratidão faz com que a gente levante um altar de adoração a esse Deus de tão infinita bondade. Foi isso que Jacó fez. Vamos aprender com Jacó? Jacó entendeu a graça e se rendeu, se arrependeu dos seus pecados. Não queria mais nem lembrar do nome que ele teve. Ele entendeu, recebeu o perdão e levantou um altar de adoração. É isso que Deus quer. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles adoradores que gritam nas praças como os fariseus. Não são aqueles adoradores que oram alto, fazem lindas e longas orações para todo mundo ver. Mas aquele que, como Jacó, lutou sozinho na noite, no secreto. Lutou com Deus. Conquistou o novo coração. Acredite, querido, o meu coração e o teu são completamente enganosos, corrompidos pelo pecado. Mas o Senhor prometeu nos dar um novo coração, coração transformado, regenerado, capaz de adorá-lo, capaz de reconhecer o tamanho amor e a tamanha graça e misericórdia do nosso Pai, capaz de aceitar o perdão e de amar completamente o seu Criador. Entrega a tua vida a Ele, confia nele. O mais tudo Ele vai fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós. Que Ele perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém? E até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Forte abraço, queridos.